Olá, sou Eliana Kruszewski e hoje eu trago um tema bastante comum nos dias de hoje. Não é um tema normal, é comum, é diferente, né? Comum porque está acontecendo com reincidência em pessoas, em famílias, né? E aí eu trago esse tema porque como ele é muito comum, corriqueiro, né? Você pode estar conhecendo nesse momento alguém que esteja passando pela mesma situação, tá? O tema de hoje é sobre nossos cobradores espirituais, tá? Nossos cobradores espirituais, o próprio nome já diz, cobrança espiritual de espírito, tá? Nossos cobradores espirituais é uma terminologia do espiritismo. Estudando a literatura espírita, eu comecei a me familiarizar com alguns termos e fui encontrando respostas para alguns casos que eu recebo aqui no meu consultório, né, de minhas pacientes que chegam aqui em busca de terapia para melhorar a dor da alma, para diminuir as preocupações, sentimentos, pensamentos, etc. Então, eu vou partir do princípio de uma ilustração real, episódio real, para depois a gente chegar no denominador comum. Uma cliente, ela trouxe aqui o caso da sua irmã, né? A irmã, desde o mês de fevereiro, começou a ter comportamentos diferenciados. Do nada, ela ficou trancada dentro do quarto, não queria falar com ninguém. Aí os pais, que são muito católicos, queria levá-la na igreja para rezar, falava em Deus, né? Fazia salmos, tentava trazer uma palavra de conforto religioso para aquela pessoa, para aquele ente querido que era filha deles. E aí a irmã dela esteve aqui e me contou esse caso, que ela começou a ficar assim, omissa, exílio voluntário, né? E ficaram preocupados. Aí ela deixou de ir para o trabalho, uma série de coisas, a vida parou e nada dava certo. Isso foi no final de fevereiro, nós estamos no mês de abril. Então, ela trouxe esse relato para mim. Eu não conheço a irmã dela, mas estou trazendo esse caso aqui porque é um bem recente, embora de fonte assim indireta, né? Foi através da irmã. E semana passada ela começou a sentir dores pelo corpo todo. As dores apertavam na cabeça, pescoço, ombro, braço, dedos. Tudo apertava, mas não eram dores de espasmo. Eram dores assim de continuidade, que não passavam. E aí ela começou então a gritar, gemia e gritava. E os pais desesperados, dando analgésico, não conseguia sanar essa dor. E ela se contorcendo lá dentro do quarto. E aí vamos levar no pronto-socorro, chamar o SAMU, aplicar aqueles procedimentos de PS, né, de pronto-socorro, que é para dores, para acalmar o sintoma em surto. E aí o sintoma lá no PS é o que? Foi relatado dor. Ela tomou alguma injeção intravenosa e aí acalmou, né? Acalmou essa dor, porém foi levada para casa para que procurasse um médico para fazer diagnóstico. E aí procurando também em conjunto o psicólogo para trabalhar a parte emocional. E assim fizeram. Levaram um psicólogo e levaram a um médico, um clínico geral, que analisando a dor diagnosticou com fibromialgia. E o
psicólogo encaminhou para um psiquiatra. O psiquiatra trabalha com medicação, claro, e está correto. Em surtos psicóticos, a gente tem que amenizar aquele sofrimento e existe medicação que só o psiquiatra pode prescrever. E foram. E aí ela tomou o remédio psiquiátrico, a medicação psiquiátrica, parece que foram 2, e fibromialgia, uma medicação para dor, fibromialgia, né? Que é aquela dor assim, sem uma referência de origem. Muito bem, a irmã me falou que já vem com esse procedimento, que eu fiz o adiantamento, né? Já vem com esse procedimento desde o ano passado, desde novembro, dezembro. Agora, em fevereiro, né, esse procedimento que eu falo, procurando ajuda com o psiquiatra e com a medicina. Religiosidade, nada. Ela inclusive relatou que não acredita em Deus e não quer ouvir falar em Deus. Só que em fevereiro não, há 10 dias, uma semana, 10 dias, ela teve um surto muito forte. E acho que está no meio desse surto ainda. E com todo esse acompanhamento, com toda essa medicação, ela voltou a gritar, voltou a sentir dor e pior, está falando em suicídio, que não quer mais ficar nessa vida e que ninguém vai impedir, e que ela vai embora, etc. E isso é o relato da irmã, me contando que a irmã, que é minha paciente, né? Muito bem. Quantas pessoas você já ouviu dizer que passa por isso? Qual membro da família sua que já passou por isso? Você já passou por isso? E eu deixo aqui um recado. Nós somos formados por 4 padrões de energia: energia mental, emocional, física e espiritual. E quando um desses padrões entra em desequilíbrio, disfunção, nós vamos ter sintomas emocionais, mentais, físicos. Que aí no físico, quando chega, já é o ponto final dessa interferência. Mas o ponto inicial, pelos meus estudos, pela minha prática, pela minha experiência, está lá no espiritual. Esse é um caso de um cobrador espiritual. Cobrador espiritual é uma frequência, a denominação espírita, mas a explicação que eu trago aqui é uma frequência vibracional baixa, densa, que acomete o nosso campo eletroplasmático. Nós somos formados por um campo de energia e, consequentemente, vai alterar pensamentos, sentimentos e comportamentos, ao ponto da pessoa pensar em suicídio. Mas isso não é dela. Vem um acesso externo e estimula isso, e vem, vamos dizer assim, do nosso inconsciente, todas essas ideias muito sombrias, por sinal. Então, o que é que eu aconselho no momento desse? Procura ajuda espiritual também. Ah, mas eu sou católico, ou eu sou espírita, ou minha religião não permite. Eu respeito consideravelmente, sim. Mas e a vida desse ente querido? Se eu percebo isso, não só eu falo sobre isso, né? Eu sou católica, eu falei, não sou espírita, mas eu preciso estudar para entender meus pacientes. E eu tenho percebido nos últimos tempos, principalmente os 2 últimos anos, um assédio muito forte em cima das pessoas, e que, para se resolver, precisa, além de toda essa busca no mental, no emocional, no físico, também espiritual. Um cobrador espiritual, ele precisa ser encaminhado, ele precisa ser dissolvido, ele precisa ser desintegrado do campo da pessoa. Senão a gente não sabe no que vai dar.
orações, correntes, mantras, banhos, resolve, ameniza, mas precisa ter um tratamento forte, interessante, inclusive muitos lugares aí não cobram nada, e não é para cobrar mesmo, porque o tratamento é espiritual, tá? E procurem ajuda nesse sentido também, enquanto tiver tempo, enquanto há tempo de evitar uma tragédia. Essa é a palavra, infelizmente, que eu tenho que colocar aqui, tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Gratidão e até o nosso próximo encontro. Até lá!